Bom dia, irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês um estudo que Deus tem ministrado muito no meu coração. Se encontra no livro de Esdras 4. Vou falar para vocês que eu ainda não li a passagem por completo, só que a palavra é de Deus. Então eu creio que o que Deus tiver para falar para nós, Ele vai ministrar no meu coração, se for da vontade dele, no momento do estudo. Só que uma das coisas que eu achei muito interessante foi que no início do livro de Esdras, antes de falar do tema, né, da passagem, que retrata o seguinte: os inimigos fazem parar a construção do templo, Esdras 4. E isso é uma coisa que nós estamos vendo, que está acontecendo atualmente. Eu não vou dizer que em algumas igrejas, mas em todas as igrejas. A todo momento o inimigo está tentando parar a construção do templo, tentando parar a obra de Deus, tentando fazer os servos do Senhor desistir do seu chamado e largarem a obra, porque a obra ela é do Senhor, mas ela é feita pelas nossas mãos, porque o Senhor nos chamou. Deus já começa a falar por aí com você. E assim, o início do livro de Esdras fala cita, né, o profeta Jeremias. E para entender um pouco sobre esse parar a construção do templo, sobre o desejo dos inimigos de parar a construção, eu fui estudar um pouco a história de Jeremias, e o livro de Jeremias mostra que Deus o escolheu, e mesmo ele se sentindo incapaz, o Senhor colocou as suas palavras na boca de Jeremias, palavras de salvação, e constituiu ele como profeta. Existia um preço a ser pago pelo chamado, e Jeremias, ele aceitou. Ele passou por várias situações, não muito diferentes das nossas, não é verdade? E a diferença é que agora nós temos mais recursos, mais tecnologias, né? Antes eles não tinham esses meios para facilitar, mas mesmo assim eles não desistiam do chamado deles. E eu creio que eles também utilizavam os recursos daquela época a favor deles. Então, mesmo Deus fala contigo nessa manhã, usa os recursos dessa época a favor do Senhor, a favor de apregoar o amor, de apregoar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é o amor, para que Jesus ele venha nascer diariamente no coração de todos nós. Amém. E o livro do profeta Jeremias, que Deus sabia que ele podia contar, que foi ele que escolheu, e ele sabia no que o profeta iria falhar também, ele sabia das qualidades e dos defeitos de Jeremias, fala sobre visões que Jeremias tinha, sobre futuras gerações, fala sobre o amor de Deus e a rebeldia do povo, fala sobre a adoração de Israel a Baal, a exortação ao povo, a intercessão de Jeremias, o castigo do povo, que a aliança é violada, a conspiração contra Jeremias, a queixa de Jeremias, a resposta de Deus, a grande seca em Judá. Aí Jeremias ele faz a primeira, segunda e terceira intercessão. Existe a profecia contra os falsos profetas. Depois Jeremias é ameaçado de morte. Ele é lançado na cisterna, no meio da lama. Jerusalém é tomada e Jeremias livre pela palavra do Senhor.
Jeremias acha favor do rei Nabucodonosor. Depois ele é levado pelo povo ao Egito, e o povo já havia sido avisado para não ir para o Egito, que Deus o castigaria. O Egito é conquistado por Nabucodonosor. Vem várias outras profecias a Jeremias sobre vários povos e a respeito da Babilônia, sobre o poder e a queda e o cativeiro. E aí começa o livro de Esdras. O livro de Esdras, ele começa com uma profecia dizendo que despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Olha que forte. Deus despertou o espírito de Ciro. Você sabia que para você estar hoje nos caminhos do Senhor, Deus ele precisou despertar o seu espírito? Através do Espírito Santo, Deus despertou o seu espírito. Aquilo que estava morto, aquilo que estava incrédulo, aquilo que não via mais solução, mais saída, Deus animou, Deus despertou, Deus revigorou. Então, assim, é muito forte. A palavra de Deus, ela é muito forte, né? Então diz que Deus ele despertou aquele rei, né? Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Mais à frente, no segundo capítulo, tem a lista dos que voltaram da Babilônia, né? E dentre essa lista também mostra que quando Deus ele despertou o espírito de Ciro à reconstrução do templo, as pessoas foram se levantando, né? Os filhos de Israel, os levitas, todos foram se levantando com bacias de prata, ouro, taças, todos foram colaborando para a reconstrução do templo. Depois voltaram, tem a lista das pessoas que voltaram da Babilônia, do cativeiro. O 3, ele fala que é levantado o altar, lançado o alicerce dos templos. Aí vem o 4, que fala assim: Esdras 4, os inimigos fazem parar a construção do templo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, a rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu já ouvi muita pregação em que o ministro, a pessoa a qual estava no momento apregoando a palavra, dizia que se você não fizer, Deus ele vai levantar uma outra pessoa para fazer. Eu te digo uma coisa, é verdade.
A obra de Deus, ela não para. Mas se Deus ele escolheu você, ninguém vai poder fazer o serviço igual a você. Os seus talentos são únicos. Deus confiou a você. E se Ele te chamou, Ele com certeza sabe das suas capacidades e Ele vai te capacitar a fazer a obra com perfeição da maneira qual Ele quer. Até porque a perfeição vem dEle. Nós somos imperfeitos, né? Nós estamos hoje em dia vivendo a palavra pela graça. A graça do Senhor nos basta. Porque merecedores nós não somos. Nós não merecemos a graça do Senhor, mas a graça dele nos basta. Então, assim, muitas das vezes as pessoas não compreendem na pregação. Ah, tá, mas se eu não fizer, vai chamar uma outra pessoa para fazer. Irmão, você é único. Se Deus ele chamou, ele escolheu você, ele vai capacitar você. Não dá ouvidos ou a má interpretação ou há momentos, né, há coisas em que as pessoas não conseguem entender a palavra de Deus, tentam desvalorizar o seu chamado. Irmão, quem te escolheu foi Deus, não foi um homem, porque um homem por si só ele olha para outro e não vê nada, ou então ele vai visar qualidades nas outras pessoas, querendo se sentir superior, usar a seu favor, mas Deus ele nunca vai te olhar de uma forma como se ele quisesse te usar por algum interesse. Então você não tem que se importar com o que as pessoas pensam de você, você tem que respeitá-las, mas se importar com o que elas pensam não. O que importa é o que o Senhor pensa a seu respeito. A própria palavra do Senhor diz isso. O que importa é eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Então, não para a construção do templo, não permita que essas pequenas divergências vão te impedir de fazer a obra de Deus, porque Deus ele escolheu você, você é único, porque Ele queria que você fizesse e Ele vai te capacitar. Pode A, B, C, D, querer fazer o que você está fazendo, mas Deus escolheu a você. Lembra de Nadab e Abiú. Não adianta. A obra é de Deus. Vai ser feito como Ele quer. Tem coisas que a gente vê às vezes na casa do Senhor, na obra de Deus, ou em qualquer outro âmbito profissional, né, da nossa vida, familiar, emocional, que nós não concordamos. E nós falamos assim, caramba, só eu estou vendo isso? Será que ninguém está vendo? Deus está vendo. Lembra-se daquela palavra que diz, quando Nadab e Abiú, eles foram oferecer fogo estranho no altar do Senhor, né? Eles foram fazer o que eles não foram chamados, eles foram consumidos. E é isso que vai acontecer com as pessoas que não estão fazendo a obra de Deus com amor. As pessoas que estão levando a obra de Deus na brincadeira, as pessoas que estão prostituindo a palavra de Deus. Forte isso. Estão prostituindo o templo do Senhor, mais forte ainda. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão buscando o hedonismo, a busca pelo próprio prazer. As pessoas não têm prazer em adorar, em fazer a obra de Deus, em buscar o amor ao próximo, em buscar ajudar o próximo. Elas estão buscando se satisfazer, se agradar através da palavra de Deus. Não é trabalhar a palavra de Deus conforme a palavra vai fazer uma mudança. A mudança que o Senhor quer eu vou trabalhar ao meu favor e eu tenho certeza que Deus vai me transformar assim. E não é dessa forma. A transformação ocorre como Deus quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer. E nenhum inimigo vai fazer parar a construção do templo. Porque a obra que Deus tem na sua vida, Ele é fiel, aleluia, para completar. E mais à frente, né, vai falando que
foi seguindo com a reconstrução do templo, houveram várias coisas que tentaram fazer também parar essa obra. E assim, a mensagem que Deus ele deixou para mim nessa manhã, passar para vocês, é que se o Senhor despertou o seu espírito, se o Senhor te tocou, se Ele te deu uma ordem, não para a obra que Deus tem na sua vida, que Ele começou, que Ele colocou no seu coração, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E se fosse para escolher, às vezes a gente não nos escolheria, mas a capacidade não vem de nós, vem dele. É tudo para ele. E a maior vitória que você vai ter na sua vida é ver a transformação da vida de outras pessoas através da sua. Pense nisso. Você pode não ter riquezas, você pode não ter coisas que vai atrair os olhos de outras pessoas, interesses, olhos humanos, mas o que importa é o legado de honestidade que você tem deixado dentro do seu ministério, e a obra ela não vai parar. A obra que Deus tem na tua vida não vai parar. E os inimigos não vão fazer parar a construção do templo. Fique com essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.